Olá pessoal, eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando de Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Então, montamos um cenário aqui diferente, um cenário do século XIX, para poder falar um pouquinho aí para vocês desse livro, que na verdade é uma coleção, uma antologia de contos, bem interessante e que foi publicada muitas vezes aí no Brasil. É considerado aí uma obra entre as melhores obras aí da literatura clássica brasileira. Bom, antes de falar um pouco do livro em si, vamos falar um pouquinho sobre Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, essa obra foi publicada em 1855. Isso aconteceu após a morte de Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo morreu alguns anos antes da publicação dessa coletânea. Ele morreu muito jovem, morreu aos 20 anos. Durante a vida curta dele, ele foi um grande estudioso, traduziu Shakespeare, fundou a Sociedade de Ensaio Filosófico Brasileira, e teve um número razoável de obras. Na verdade, ele teve 4 coletâneas de obras, vários contos, e a sua morte foi por tuberculose. Ele morreu por tuberculose, agravada por algumas outras doenças, numa época em que a tuberculose ela levava a vida de muitas pessoas aqui no Brasil e no mundo todo. Bom, e o que esse rapaz de 20 anos escreveu nessa antologia de contos chamada Noite na Taverna? Na verdade, Noite na Taverna é uma coleção de histórias contadas por um grupo de homens que estão à noite bebendo numa taverna. Esses 5 homens se reúnem na taverna. Ele não disse se é por coincidência ou se é por combinado, mas esses 5 homens, eles se reúnem e começam a contar histórias. Eu fico imaginando que o que é feito hoje, quando as pessoas se reúnem num bar, aí, nos pubs, nos bares, nas baladas, como alguns chamam, para falar, para contar vantagem, para contar histórias, é mais ou menos o que esse livro retrata. Então ele tem muito essa ideia, a gente consegue captar um pouco a ideia de como eram essas tavernas nessa época. E o que os homens falavam, Contavam histórias sobre grandes amores, sobre grandes conquistas, de terem enfrentado grandes perigos. Então esses 5 contos que são contados aí, o livro tem 7 capítulos, que é um epílogo e uma introdução, mas são 5 contos que são falados no livro. Esses 5 contos, cada um desses 5 homens falam sobre amores que conquistaram e sobre o que eles enfrentaram para conquistar esses amores. É como se eles fossem grandes heróis nessas histórias que eles contavam. Coisas bem shakespearianas, coisas bem fantasiosas, com uma pitada meio gótica. Então eu encaro como um livro que traduz um pouquinho de como as coisas funcionavam naquela época, de como as histórias eram contadas, como os homens se comportavam nessas grandes rodas de bares, de tavernas do século XIX. Bom, com isso, essas histórias traduzem um pouquinho do que era cada um desses personagens. Então você acaba conhecendo um pouquinho como que era a visão de amor deles, como que era a visão de mundo que cada um tinha, como eles tinham viajado o mundo, nessas histórias para conquistar esses grandes amores. É um livro divertido, é um livro legal de ler. A linguagem é uma linguagem clássica, então requer que a gente tenha um pouquinho mais de atenção na leitura. E a dica que eu tenho em relação a esse livro é que ele conta histórias dentro de uma outra história. Então você tem esse grupo, desses homens que estão bebendo, e no intervalo de cada conto, volta para a realidade, e eles falam um pouquinho sobre o que tá faltando bebida, enche o meu copo, tô com a garganta seca. Então você percebe aonde eles estão e o que eles estão fazendo, E aí existem outras histórias dentro dessa história. Então eu acho que o livro mais clássico que traz esse estilo
As Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites é isso. Se você ler toda a coletânea de Mil e Uma Noites, são algumas princesas que vão... tem um reino onde o rei lá, o sultão, ele pega as mulheres, as filhas dos súditos, dorme uma noite com elas e logo de manhã ele mata essas meninas, né? E no livro Mil e Uma Noites, a personagem principal, o que ela faz? Ela, para não morrer na manhã seguinte, ela começa a contar histórias. Então são histórias dentro dessa história. Então você vai acompanhando a rotina dela dentro da casa do sultão e como que ela sobrevive contando essas histórias. Então esse livro, Noite na Taverna, ele traz a mesma estratégia, né? E essa questão de contar uma história dentro da história. Isso é um recurso usado para enriquecer o livro, para mostrar o passado de algum personagem, às vezes conta uma história dentro da história, para relatar uma emoção vivida. Às vezes Titanic fala isso, né? Naquele filme que a personagem principal, ela já está velha e ela conta a história, então ela vive a emoção de estar contando aquela história, de poder mostrar o passado e o futuro ao mesmo tempo. Então é uma estratégia interessante para se usar em várias possibilidades no livro. Então é isso, gente. É um livro que eu recomendo, Noite na Taverna. É um livro que traduz um pouquinho a questão do fantástico, né, da literatura fantástica brasileira no passado. A gente hoje fala muito de literatura fantástica no Brasil, literatura de ficção no Brasil, ficção científica, e lá já se falava um pouco dessa literatura fantástica muitos anos antes, aí com Álvares de Azevedo. Então é isso, agradeço aí, quem quiser curtir o canal, curtir o vídeo, ajuda bastante a gente aí. Obrigado e até a próxima.